Em meados dos anos 1990, um estudante de 21 anos, chamado Mike Marcon, ganhou fama após ser preso por ter furtado equipamentos para construir uma máquina do tempo. Anos após se tornar conhecido, ele afirmou ter realmente viajado no tempo. Mike Marcon era um jovem morador de Stanbury, Missouri, nos Estados Unidos, quando seus experimentos com viagem no tempo começaram. Eles supostamente terminaram com o rapaz deitado em um campo a quilômetros de distância de seu laboratório improvisado, sem memória dos últimos 2 anos. Você está no Teoria 78. Na década de 1990, Mike Marcon era um jovem norte-americano comum. Porém, o garoto sempre foi mais inteligente do que seus colegas e costumava passar seu tempo livre construindo equipamentos elétricos. Era 1993 e não havia muito o que fazer na região onde Mark morava, além de pescar e construir modelos. Assim, em dezembro de 93, ele construiu uma escada de Jacó, que é um experimento muito básico usado por professores de ciências para despertar o interesse dos alunos pela eletricidade. O equipamento, de maneira simples, é feito com 2 hastes metálicas conectadas a um transformador. As hastes se estendem para cima e são posicionadas para ficarem gradualmente mais distantes à medida que estão mais altas. Quando o transformador é ligado, elétrons saltam de uma haste para outra, criando um arco de luz que sobe entre as 2 hastes à medida que o calor aumenta. Por isso, Mike esperava apenas esse resultado quando montou o experimento na mesa da cozinha de sua casa. Porém, para sua surpresa, algo mais foi criado junto com os arcos de eletricidade. Flutuando logo acima do equipamento, havia uma espécie de bola de calor que criava o que aparentava ser um vórtice. Mike não conseguia entender e explicar o que estava vendo, mas movido por sua curiosidade, decidiu fazer um experimento. O jovem jogou um pequeno parafuso de metal no vórtice para ver o que iria acontecer. Para a surpresa de Mike, por cerca de 1 segundo o parafuso sumiu, e logo após, reapareceu sobre a mesa, ao lado do transformador. A viagem no tempo não foi a primeira coisa que veio à mente de Mike. De início, ele pensou que o fenômeno de curvatura da luz poderia ter tornado o parafuso invisível por esse curto espaço de tempo. Porém, o parafuso reapareceu silenciosamente na mesa, sem qualquer tipo de som de queda ou rolagem do local onde Mike o jogou. Por isso, ele começou a pensar em outras possíveis explicações para o que havia acabado de acontecer, sendo que a viagem no tempo foi apenas uma delas. Mike imaginou que o parafuso teria sido transportado alguns segundos para o futuro, reaparecendo quando o tempo o alcançou. Assim, de acordo com essa ideia, o parafuso poderia ter saltado alguns segundos no tempo, por isso passou um período desaparecido. Intrigado, Mike jogou outros parafusos na bola de luz para ter certeza de que não estava apenas criando coisas em sua cabeça. Impressionado com o que estava acontecendo, pensou em filmar a experiência com uma câmera, mas antes que pudesse conseguir uma emprestada, o equipamento pegou fogo. De acordo com Mike, a máquina não deveria ter funcionado por tanto tempo com tensão tão alta, o que teria causado o pequeno incêndio. Ele conseguiu apagar o fogo, mas o equipamento foi destruído. A bola de calor e o vórtice eram coisas que Mike nunca tinha visto antes. Ele não era um cientista profissional, mas estudava eletrônica e tinha certeza de que ninguém mais havia visto algo assim antes. Apesar de impressionado, Mike manteve sua experiência em segredo por um tempo, pois queria continuar testando antes de contar para os outros. Além disso, ele também desejava trabalhar em algo maior e mais impressionante. Mike pensava que se um vórtice do tamanho de uma moeda era o bastante para transportar um parafuso, o que um dispositivo 100 vezes maior seria capaz de fazer? Transportar um ser humano? O problema era que Mike não tinha muito dinheiro. Ele precisaria de vários transformadores para obter energia suficiente para a construção de uma máquina do tempo deste tamanho, o que custaria milhares de dólares. Em torno de 1 ano se passou e no início de 1995, Mike encontrou os transformadores de que precisava. Contudo, havia um problema. Eles pertenciam a uma estação de geração de energia e estavam guardados, mas sem uso, perto de uma subestação. Os 6 transformadores do local eram muito pesados e custavam aproximadamente $300 mil cada. Isso seria um problema, mas não o bastante para impedir Mike de realizar seu sonho. O jovem, então, decidiu furtar os transformadores. Mike, sem perder tempo, começou a trabalhar na criação de sua segunda máquina do tempo. Enquanto isso, a polícia local tentava encontrar os geradores desaparecidos. Após algumas semanas de trabalho, no final de janeiro de 95, ele colocou a máquina do tempo para funcionar pela primeira vez, conectando-a diretamente à rede elétrica da cidade. Porém, com tanta energia sendo usada de uma só vez pela máquina, a energia da região diminuiu,
fazendo com que os vizinhos de Mike notassem quedas de energia. Logo, não demorou para que a polícia ligasse os pontos e descobrisse o paradeiro dos transformadores furtados por Mike. Quando foi preso, Mike decidiu ser sincero com a polícia e contou seus planos de construir uma máquina do tempo, sendo este o motivo de ter pegado emprestado os geradores. Após a prisão, a imprensa tomou conhecimento da história, o que a levou para as manchetes de todo o país. Obviamente, as pessoas ficaram surpresas ao perceber que Mike realmente estava falando sério sobre sua vontade de construir uma máquina do tempo. Mike tinha cadernos cheios de esquemas e esboços de sua máquina, e jamais voltou atrás com sua história sobre o parafuso que teria viajado no tempo. Ele passou 2 meses na prisão, sendo libertado incondicional, situação que perdurou por 5 anos. O que Mike não esperava é que a publicidade em torno de sua prisão poderia ter valido a pena. Apesar de diversas pessoas acreditarem que ele era louco, outras tantas queriam ajudar com a realização de seu sonho. Assim, após sair da prisão, Mike foi convidado a falar em programas de TV e deu entrevistas a jornais e revistas. Porém, foi no programa de rádio Coast to Coast, de Art Bell, que ele ganhou mais notoriedade. O programa abordava eventos paranormais e inexplicáveis ao longo dos anos, e seus ouvintes eram um público perfeito para Mike contar sua história. Por isso ele apareceu no programa 2 vezes, a primeira delas em 95 e novamente em 97. Após a sua primeira participação, Mike recebeu dos ouvintes do programa doações em dinheiro e em equipamentos. As doações foram o bastante para que ele começasse a trabalhar em uma nova versão da máquina. Nesse momento, ele já havia se mudado para uma cidade maior, Kansas City, e lá teve disponibilizado um depósito para fazer os seus experimentos. Nos 2 anos seguintes, ele montou a máquina do tempo e disse ter feito experimentos com porquinhos da Índia. Ao retornar ao programa de rádio em 97, Mike contou aos ouvintes que em um período de 30 dias a máquina estaria pronta para ser testada e que ele mesmo iria fazer parte do teste, tentando viajar no tempo. Nesta participação no programa, ele deu o endereço de onde o teste seria feito e convidou os ouvintes a assistir. Porém, poucos dias depois, ele desapareceu. Após o seu enigmático desaparecimento, passaram-se anos de especulações. Alguns ouvintes, inclusive, acreditavam firmemente que ele teria conseguido viajar no tempo e teria ficado preso nessa outra época. Um ouvinte entrou em contato com o Art Bell e contou uma história sobre um corpo que foi encontrado em uma praia nos anos 1930. De acordo com a história do ouvinte, o corpo não foi identificado e tinha no bolso de sua calça um equipamento desconhecido da época, o que fez as pessoas acreditarem que poderia ter sido o telefone celular de Mike. Mike havia dito no programa de rádio que a única coisa que levaria em sua viagem no tempo seria o seu telefone celular. Porém, muitos outros acreditavam que o louco Marcon, como Art Bell havia apelidado, era apenas mais uma fraude e tinha ido viver longe dos holofotes. Houveram relatos de que ele passou a ser um morador de rua em vários locais, até mesmo no Havaí. Em 2011, um repórter da revista Nexus afirmou ter encontrado e entrevistado Mike. De acordo com a publicação, a máquina do tempo de Mike não funcionava bem até 1998, mas mesmo assim, ele decidiu continuar com o experimento e se jogou no vórtice, desaparecendo. Mike teria acordado em um campo em Fairfield, Ohio, Estados Unidos, a mais de 950 quilômetros de distância do depósito onde sua máquina do tempo foi construída. Além disso, haviam se passado 2 anos, sendo que Mike teria retornado apenas no ano de 2000. Logo após esse tempo perdido, ele não tinha nenhuma memória do que havia acontecido. Porém, aos poucos as memórias começaram a voltar, apesar de a reportagem não contar quais seriam essas memórias que Mike disse ter recuperado, e se elas se referiam ao período perdido, ou apenas ao tempo antes de sua suposta viagem no tempo. Aparentemente, nenhum relatório de uma pessoa desaparecida com as características de Mike foi registrado. O interessante e estranho é que ele ainda estava em liberdade condicional quando supostamente teria desaparecido. Mike retornou ao depósito, onde a máquina do tempo tinha sido deixada, mas o local estava vazio, sem sinal de seus cadernos e da máquina. Em 2015, um homem afirmando ser o próprio Mike Marcon participou do novo programa de Art Bell, Midnight in the Desert. Contudo, muitos ouvintes não ficaram impressionados com esse suposto Mike Marcon de 41 anos de idade. Porém, o homem contava a mesma história da reportagem publicada pela Nexus e disse que realmente havia sido morador de rua por certo período de tempo.
Ele também falou que tinha planos de fazer mais uma máquina do tempo, mas como estava trabalhando em empregos temporários e sem dinheiro para financiar outro experimento, o sonho estava paralisado. É claro que os cientistas não acreditam que Mike Marcum possa realmente ter criado uma máquina do tempo, e ainda mais, que ela tenha funcionado. A máquina do tempo de Mike não se encaixava em nenhuma das teorias mais conhecidas sobre viagem no tempo. Isso porque elas trazem a gravidade desempenhando um papel muito mais importante do que a eletricidade, supostamente usada por Marcum. No entanto, como a máquina do tempo de Mike desapareceu, não é possível ter certeza de que ele não teria criado algo que ainda não somos capazes de entender. E você, o que acha? Mike realmente viajou no tempo? Ele teria morrido na década de 1930 ou voltou no ano 2000 para passar a morar na rua? O Mike que deu entrevista a Art Bell em 2015 é o mesmo jovem da década de 1990 ou um impostor? Estamos curiosos para saber sua opinião. Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal.